Esse projeto, então, nós vamos fazer uma antena, um guia de onda em aberto, né? O guia de onda em aberto basicamente vai ser um WR90, que é o nome do guia de onda que opera na frequência da banda X, né? E depois, posteriormente, ele vai ser excitado por um coaxial, como esse desenho aqui. Vamos fazer uma transição coaxial para guia de onda. No primeiro momento, nós vamos simplesmente fazer uma caixinha e essa caixinha vai radiar, vai radiar com uma ponta em aberto, certo? Bom, primeiro vamos criar o projeto, escolher microondas, antenas, vamos escolher guia de onda e domínio tempo. As nossas unidades vão ser centímetros de gigahertz. Vamos escolher aí a frequência de 8 a 14 GB. E vamos pedir aí E-field e Far-field. 8, 11, 14. Vamos pedir aqui 10 em vez de 11, né? E vamos pedir Next, Finish. As dimensões desse WR90 são dadas na internet, você consegue achar no livro do Poza também. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser desenhar, né, uma caixinha. Depois vamos dar o tamanho da parede. Então vamos lá. Primeira coisa, Modeling, Brick, clico Escape, e aí nós vamos colocar as dimensões do nosso guia. Menos A sobre 2, A sobre 2, menos B sobre 2, B sobre 2, e o comprimento aqui, ó, é menos 10, as unidades são centímetros, a 0. Nós vamos escolher esse negócio de PEC. Aqui, ok. Ele vai pedir o nosso A. Como eu falei, são as dimensões do guia chamado WR90. 2.286. Esses números são quebrados porque originalmente eles vêm em inches, né, em polegadas. E aqui 1.016. Então é um guia, vocês estão vendo, 2 por 1, é um guia bem pequenininho. É um guia 10 GHz, banda X bem pequenininho. Bom, esse guia, isso aqui não é, na verdade, isso aqui não é um guia, isso aqui é só um bloco de metal, nós precisamos deixá-lo oco. A saída vai ser a seguinte, nós vamos selecionar as duas faces, F aqui, giro com o mouse F aqui, e nós vamos selecionar, né, em Modeling, selecionar Shape Tools, Modeling, na aba Modeling, Shape Tools, e nós vamos escolher aqui, ó, uma vez que esteja, desculpa, tem que estar selecionado aqui o sólido, Shape Tools, Shell Solid, aqui, ó. Então, lembrando, seleciona as duas faces e tem que estar selecionado o objeto. Shell Solid, nós vamos escolher agora a paredezinha, vocês já vão ver o que vai acontecer. Vamos selecionar Outside e a espessura de 0.1. Preview. Tá aí, ó. Agora o meu guia, ele tem o quê? Tá oco, né? Ficou só uma paredezinha. Tá aí, meu guia tá finalizado. Agora eu preciso colocar a porta. Eu clico em F de Face e seleciono essa face aqui. Lembrando que se tiver a face errada selecionada, D de Delete, você apaga essa face ou esse ponto. Né? D de Delete apaga. Bom, selecionada essa face aqui, você vem em Simulation, na aba Simulation, Waveguide Port. A única coisa que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte, nós vamos selecionar dois modos. Vamos selecionar dois modos, ok. Por incrível que pareça, esse aqui já é o guia de onda, né? Já é minha antena. Basta eu clicar no T e pedir para rodar
clicando Start. Finalizou, né? Apareceu a mensagem aqui de que está finalizada. Vamos analisar os resultados. Primeiro resultado, sempre você deve olhar os modos na porta, para ver se os modos que você obteve na simulação correspondem ao esperado. No nosso caso, está aqui nessa pasta 2D, 3D Results, Port Modes. Porta 1, modo 1, que é esse E1 aqui, campo elétrico do modo 1, campo magnético do modo 1. Campo elétrico do segundo modo, campo magnético do segundo modo. Então vocês percebam o que aqui? O primeiro modo, ele diz para nós que é um modo do tipo TE, tá certo, pela teoria, e a frequência de corte está em 6.5 GHz. Esse aqui é o modo esperado, né? O modo TE10, ele tem um aspecto de cossenoide aqui, ele é zero nas pontas e máximo no meio. Né? Consigo ver aqui, ó. 2D, 3D plot, eu consigo animar o campo. Vejo que sempre aqui paralelo a essa janela, a essa parede, eu tenho o campo nulo, né? Tenho zero para corresponder à condição de fronteira. E o segundo modo, ele já tem a frequência de corte em 13, e vocês percebam que ele tem dois máximos. Tá vendo? Ele tem dois máximos. E se você for analisar, ele tem dois máximos e um está para cima e o outro está para baixo. Ou seja, tudo se passa como se fosse uma senoide para cima e outra senoide para baixo. Né? Ele faz um negócio assim. E tem um nulo no meio. Quanto mais alta for a ordem do modo, mais complexo vai ser o shape dele. Então os modos estão aqui. Podemos ver o campo elétrico. Né? Por exemplo, o campo elétrico em 8 GB. Do modo 1, aqui, ó, tá vendo? Estamos vendo num plano e vamos animar. Aqui em 8 GB. Se eu for visualizar, então, esse é o campo em 8 GB da porta 1 e esse parêntese significa que é do primeiro modo. Se eu for visualizar o segundo modo, olha que interessante. Clico aqui em Smart Scaling. Olha que interessante. Eu não vejo o campo lá dentro. Por quê? Porque o segundo modo, a frequência de corte é 13. Em 8 GHz, eu tenho só onda evanescente, ou seja, não tenho onda aqui por dentro. Essa onda que está passando por fora é a onda, o pouquinho que vaza e trafega pela rua. Trafega pela parte externa. Agora, se eu for em 14 GHz, que é onde começa a propagar o segundo modo, aí eu já tenho um sinal um pouquinho mais forte. Bom, e finalmente a gente consegue ver o Far Field, né? Far Field em 8 GB. Olha aqui. Em Far Field Plot eu posso pedir para ver a estrutura e para deixar o Far Field transparente. Como nós falamos aqui em aula, ó. Ele é mais magrinho de um lado do que do outro. Esse lado aqui ele é mais largo, por quê? Porque esse cara aqui, no domínio espacial, ele é mais fininho. Esse lado, que é o mais largo, ele força com que nessa direção aqui, ao longo do X, o campo seja comprimido, ou seja, o ganho seja mais alto. Você veja, um ganho, aqui em vez de diretividade, vamos ver o ganho, de 5 dB. Quase 6 dB, um ganho relativamente alto. Se eu for ver o segundo modo, olha que interessante. Ele tem um ganho, uma eficiência muito baixa, porque sequer a onda se propaga. Se eu for ver em 14 GB, olha aqui, o segundo modo, eu tenho um nulo no meio. Posso ver aqui coordenadas polares. Olha que interessante. Vamos tentar ver aqui constant phi, constant θ. Aqui, ó. Eu tenho esse formato aqui.
né? Ou seja, eu tenho nulos. Por que eu tenho nulos? Porque o campo na boca, ele tem um nulo no meio. Tudo se passa como se fosse uma fonte com 0 graus e outra fonte com 180. Toda vez que você faz isso, você vai ter uma radiação que vai ter um nulo no meio, né? Imagina a analogia com duas redes. Em 14 GB, em 1 GB, para o primeiro modo, eu já tenho 8 dB. Se eu clicar em Home, Post Processing, Template Post Processing, Far Field and Antenna Properties, e eu escolher Far Field Result, eu vou escolher aqui, ó, esse ponto que é Maximum Gain Over Frequency, ok? Eu vou pedir para rodar, Evaluate. Ele vai ler, é uma macro em Visual Basic que ele leu todos os máximos valores em 3D de ganho e colocou o gráfico em frequência. Nós pedimos em 8, 10 e 14, está aqui, ó. Então vocês percebam, para o primeiro modo, que é o modo fundamental T1, 0, a frequência aumenta e o ganho aumenta linearmente. Por quê? As frequências maiores correspondem a quê? A onda enxergando uma abertura cada vez maior. Certo?